Graça e paz, irmãos, bom dia, glória a Jesus. Sei que você está feliz, amém, porque o Senhor tem te dado graça, tem te dado bondade. Estou muito feliz e me sinto privilegiado de poder compartilhar uma palavra com os irmãos, ser receptáculo do Senhor, para poder estar falando aquilo que Ele colocou no meu coração e poder compartilhar. Mas eu não quero fazer diferente, tá bom? Eu quero fazer como nós sempre costumamos. Então, eu quero que você aí na sua casa me corresponda, tudo bem? Eu sei que você está distante, amém? Mas quando eu falar algo que eu pedi para você repetir, repita e viva este momento do culto. Cultue ao Senhor juntamente comigo, como sempre, me ajude a ministrar, amém? O Senhor tem sido muito bondoso comigo e a minha família, tem nos sustentado neste momento. Não posso deixar de agradecer a todos que têm orado por nós, o Bispo Paulo e a pastora Nilza, que são os meus discipuladores. Obrigado, paizão, pela confiança, amém, obrigado, agradeço pela minha família, também os meus filhos. Mas vamos lá, vamos ministrar a palavra do Senhor. O tema que o Senhor falou comigo nesta manhã é: profetize, os céus estão abertos. Na realidade, Deus tinha falado comigo dois temas, né? Eu estou aceso. Você está aceso aí? Eu estou aceso, eu estou queimando, aleluia, como brasa viva nas mãos do Senhor. Mas Ele mudou e aí Ele disse para mim: profetize, os céus estão abertos. Nós vamos estar lendo no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 em diante. Eu sei que nós já vimos várias ministrações sobre esse texto, mas eu quero que você se permita nesta manhã, ao me ouvir, a experimentar e saborear a palavra do Senhor, amém? Vamos lá, vamos dar início. Ezequiel 37:1 diz: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou em um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número dos ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: a estes ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Aleluia! Que texto poderoso do profeta Ezequiel, que visão maravilhosa. A visão, irmãos, do vale de ossos secos dada ao profeta Ezequiel foi algo espetacular, aleluia. Assim como vários profetas que na época estavam recebendo revelações e direcionamento de Deus, e nós vamos decorrer um pouco também sobre eles, Ezequiel fez de tudo para avisar ao povo de Deus, o povo de Jerusalém, que seriam destruídos. Ele fez as encenações, ele contou ilustrações para os irmãos, ele divulgou a sua mensagem dada por Deus. Mas o povo simplesmente, irmãos, não acreditaram. Eles não acreditaram que Deus deixaria Jerusalém ser destruída, pois havia um profeta também chamado Jeremias, e Jeremias profetiza sobre o exílio babilônico. E nós precisamos entender algo antes, para a gente conseguir entender o processo de Ezequiel, nós precisamos entender a profecia de Jeremias. A Bíblia vai nos dizer que 23 anos antes, Deus usa Jeremias, pedindo para a nação, para o povo de Jerusalém e para o povo de Judá: se arrependam, volte-se para o Senhor, deixe de adorar a outros deuses. Mas o povo não quis, os reis não quiseram deixar de adorar. Durante 23 anos, após, irmãos, 23 anos, o Senhor usa o profeta Jeremias, dizendo a ele: escute, declara ao meu povo que eles serão levados cativo durante 70 anos. E muitos desacreditaram da palavra de Jeremias, muitos ficaram em Jerusalém seguro,
E nós vamos ver esse entrelace entre esses 4 profetas. Eu não sei se você sabe, mas há um entrelace nessa palavra, entre 4 profetas. Há um encaixe com o profeta Isaías, que vai falar da vinda do Messias, mas também vai falar contra a rebeldia da nação. Há um acompanhamento também, uma comunicação com o profeta Jeremias. Há uma comunicação também da mesma palavra, de uma transição com o profeta Ezequiel. Ezequiel já estava vivendo a transição do princípio do exílio. O povo não obedeceu, então Ezequiel estava vivendo esse princípio de exílio, do povo ser exilado para a Babilônia. E aí nós vamos se entrelaçar com o 4º profeta chamado Daniel, que ele já estava vivenciando o exílio. E são homens, são profetas que experimentam daquela situação, talvez daquela crise, daquela situação difícil, onde o povo não se arrependia de maneiras diferentes. Isaías profetizava a vinda do Messias, a vinda do libertador, uma grande esperança do libertador. Jeremias com a palavra mais dura, mais intrípida, mais forte, dizendo: se arrependa. Ezequiel, ele vem com uma palavra profética de esperança. Talvez você diga aí: mas pastor, como que eu posso entender que Ezequiel trouxe uma palavra de esperança, uma profecia de esperança? E eu quero analisar esse ponto com você, amém? O povo não quis ouvir a voz de Deus através de nenhum profeta, se recusaram. Eles acreditavam que jamais Jerusalém, com seus muros fortificados, seriam destruídos pela Babilônia, pelo povo babilônico. Mas isso ocorreu. E mesmo quando o povo soube que a cidade havia sido cercada pelo exército babilônico, eles ainda pensaram que as pessoas estariam seguras nos muros de Jerusalém. Mas 2 anos se passaram, e nesses 2 anos, após esse cerco, nós vamos ver o profeta Ezequiel relatar em Ezequiel 33, 21. Meninos, eu não coloquei para vocês porque eu não quero ler ele, eu só quero relatar a respeito deles, tá? Ezequiel 33, 21, nós vamos ver que um homem consegue escapar de Jerusalém, consegue escapar do cerco babilônico, e chega até a Babilônia com a notícia de que Jerusalém tinha sido tomada. E isso deixa os exilados arrasados. O povo que estava na Babilônia fica arrasado. Eles demoraram a acreditar que a cidade tão querida, a terra prometida, aleluia, que manava leite e mel, a terra que havia sido prometida aos seus antepassados, estava sendo destruída. E a esperança havia se tornado desespero. Aleluia. Entretanto, diga comigo, entretanto, aleluia. Oh, entretanto, naquele momento tão difícil de transição, naquele momento tão difícil, sabe, de rebeldia do povo, de exílio, naquele momento difícil, o profeta Ezequiel recebe uma visão inspirada através, aleluia, da presença do Espírito Santo, através de Deus. Ele traz uma visão impressionante, e essa visão traz esperança. Diga comigo, a visão traz esperança. Diga aí na sua casa, pelo amor de Deus, aleluia, me ajuda a ministrar. Diga aí, diga, a visão traz esperança. Diga, a visão traz esperança. É por isso, irmãos, que nós, pastores, líderes, homens de Deus, discipuladores, nós temos falado: pare de assistir tanta derrota, pare de ver tantos problemas, porque parece que a televisão, a mídia social só fala de morte e destruição. Mas o que Deus está dizendo? Porque nesse tempo de tanta calamidade, nesse tempo de rebeldia e de exílio, Deus estava falando para um profeta chamado Ezequiel, trazendo esperança para o povo, aleluia, trazendo esperança. Talvez você também se pergunte: que mensagem boa
É essa que o Senhor consegue chegar, pastor, na visão? Aquele povo estava arrasado. Eu quero te convidar nesta manhã a olhar não apenas para os ossos secos, porque às vezes, pastor Antônio, nós olhamos apenas para os ossos secos. Quando a gente olha Ezequiel 37, o que pula aos nossos olhos é os ossos secos. Mas tem algo de Deus poderoso aqui. Eu quero te convidar a você olhar para a ação de restauração de Deus para o povo de Israel. A profecia de Ezequiel não era para falar como o povo estava, porque Ezequiel sabia da rebeldia. Ezequiel sabia que o povo não estava querendo se converter dos seus maus caminhos. Mas Deus mostra para Ezequiel que mesmo aquele povo que estava seco, e não apenas seco, mas sequíssimo, seria restaurado por Ele. Aleluia! E aí Deus diz para Ezequiel: esses ossos poderão viver. Aleluia! E Ezequiel foi automaticamente sábio, irmãos. Ezequiel vira para Deus e diz: soberano Senhor, Tu sabes. Tu sabes. Escuta, querido, eu quero dizer nesta manhã para você: toda a resposta para a sua vida e para a minha vida está no Senhor. Aleluia! Não está na televisão, não está na mídia, não está nos jornais, mas está no céu. Aleluia! Os tempos eram parecidos a hoje. Todo mundo, pastor Antônio, esperava a destruição. Ninguém acreditava que o povo seria levantado novamente. Mas havia uma promessa. Aleluia! Havia uma promessa. Ei, escuta, você tem promessa? Então as promessas de Deus na sua vida terão que se cumprir. Nós não estamos temendo. Sabe por quê? Que eu, como pastor, e eu quero dizer que a igreja bíblica Ágape não está temendo, porque existe uma promessa, pastor Antônio, sobre a nossa vida. Existe uma promessa sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu ministério. O Senhor fez promessa, e eu sei que passarão céu e terra, mas a palavra dele será cumprida para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia! Então, você que tem promessa, não entre em desespero, acalme o seu coração. Saia das lives que só prega desespero, saia dos cultos que só fala de desespero. Para no nome de Jesus. Deus diz para o profeta Ezequiel: profetize sobre os ossos. Ele estava querendo dizer, sabe o que? Talvez você não conseguiu entender ainda. Profetize sobre o caos, profetize sobre a crise, profetize sobre a dor, profetize sobre a destruição, profetize sobre a morte. Sabe por quê, irmãos? A gente está ouvindo, e eu repetidamente eu falei: Senhor, eu não vou, eu não quero me apegar à Covid, ao corona, porque chega, né? Chega no nome de Jesus. É só corona, é só Covid, parece que a gente não vive mais. Escuta, antes de tudo isso acontecer, tinha talvez centenas e talvez milhares de pessoas em depressão. Onde é que estão essas pessoas? Ei, onde é que estão? Tinha dezenas de casais com problemas. Onde é que são esses casais? Tinha gente sofrendo nas ruas. Onde é que estão essas pessoas? Então a vida continua. As pessoas continuam morrendo, infelizmente, de outras enfermidades. Quando eu estava, irmãos, orando a respeito de tudo isso que aconteceu, porque é real, isso mexe com a gente. Isso mexe, é verdade. Mas onde que está o seu coração? O seu coração, se estiver em Deus, se estiver em Jesus, Ele vai dizer só para você algo: profetize. Profetize na sua dor. Talvez você está trancado dentro de casa, mas o seu casamento está destruído. E você está fazendo o quê? Trancado dentro de casa com seu cônjuge, com o casamento destruído.
é hora de restaurar ele, é hora de profetizar sobre ele, é hora de resolver a situação. Deus está te dando tempo para resolver a sua situação. Talvez você estava enfrentando uma enfermidade antes de tudo isso, e agora você olha para você e fala: pastor, agora com tudo isso eu vou morrer. Vai não, profetiza a cura, profetiza o milagre. Aleluia, aleluia. Então Deus está te dizendo: profetize. Agora escute, Deus é tão fantástico que Deus gosta de nos surpreender, pastor Antônio. Deus vira para o profeta Ezequiel e diz para ele assim, Deus vira para o profeta Ezequiel e diz: o que você vê? Ossos secos. E aí a Bíblia vai nos dizer que o Senhor levou Ezequiel de um lado a outro, e ele viu a quantidade de ossos que havia naquele vale, que era muito grande, muito grande. Sabe o que significa isso? Deus nunca irá esconder a realidade de mim e de você. A realidade, pastor Antônio, nunca vai causar desespero no coração de Deus. A realidade nunca pode causar desespero ao seu coração, porque aquele que você diz que serve a Ele, que está no controle, aleluia. Então talvez Deus vai virar para você e falar mesmo: olha a situação, não feche os olhos não, olhe para ela e veja o que eu posso fazer em meio à sua crise, em meio à sua dor, em meio ao caos, em meio à sua dificuldade. Olhe para ela e veja o estágio dela, mas veja a grandeza que eu posso fazer. Aleluia, 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 glória a Jesus. Isso é tremendo, irmãos. Esses ossos poderão tornar a viver. Você acredita ainda na sua vida? Você acredita nas suas promessas? Você acredita na sua família? Você acredita no seu casamento? Você acredita aonde o Senhor te colocou, que foi Deus que te colocou nessa empresa? Então, calma. Se você entende que é Deus que te colocou, que não foi simplesmente escolha sua, está aí, calma. A Bíblia vai nos dizer: nunca vi um justo desamparado, e nem sua descendência mendigar o pão. Quando começar a faltar as coisas, Deus pode mandar os corvos até você. Quando começar a faltar as coisas, Deus pode mandar anjos até você. Então poderão. Você vê a sua situação mudando, você vê Deus restaurando a sua família, porque é isso que Deus perguntou para Ezequiel. Ezequiel, com tudo que você tem vivenciado com o povo de Israel, nesta visão eu te pergunto: poderão esses ossos, poderão a nação se converter? Talvez Ezequiel pensou: irmãos, Deus, mas eu já venho pregando há tantos e tantos anos para eles. Mas não, Ezequiel automaticamente disse: o Senhor sabe, irmãos, o que observamos aqui? Sabe o que Deus quer nos dizer? É que você e eu receberemos a ordem profética. Ezequiel não age simplesmente por ele, nós vamos ver outros profetas bíblicos agindo com a sua autoridade. A gente vai ver Elias falar sobre a minha palavra, mas nesse contexto de calamidade, de crise, Ezequiel recebe a autoridade da ordem profética. Ele recebe a ordem para profetizar. Seja qual for a situação, não importa, diga comigo, não importa, diga aí, diga, não importa, aleluia, a visão da sua calamidade, a visão do caos da sua vida, a visão da crise que tem cometido, ou a destruição, ou até a morte, porque nós estamos vivendo tempos de mortandade, é verdade, não importa, diga comigo, não importa, repita aí, você sabe que eu gosto de pregar com vocês correspondendo, não é? Então repita, diga, não importa, porque Deus terá, aleluia, diga comigo, Deus terá uma nova perspectiva de vida sobre a minha vida.
aleluia. Deus tem novas perspectivas para você. É por isso que você está confuso, você tem buscado a todo mundo, os homens mais inteligentes desse século. Ei, vai buscar aquele que dê a sabedoria, que dá a sabedoria, aquele que tem a sabedoria, aquele que é a essência da sabedoria. Aleluia, aleluias. A visão não era apenas, pastor Antônio, de como o povo estava, não, mas era do que Deus iria fazer por eles, a restauração que eles viveriam. Era uma nova perspectiva, era uma nova visão de esperança ao povo de Israel. Se tratava da restauração do povo e não da destruição. O vale de ossos secos não se trata da destruição, mas da restituição, da restauração do povo. A visão nos mostra que o povo passaria por um processo. Ei, se Deus quiser, a sua vida pode mudar de um dia para o outro, é verdade, mas tem coisas na minha e na sua vida que vai depender do processo. E eu quero dizer que você está dentro desse processo. Escute, o texto vai nos dizer esse processo. E qual que é o processo, pastor? Quando a gente segue o texto, a gente vê que Deus detalha. Ele dá detalhe a Ezequiel de como seria, que os ossos viveriam. Irmãos, Deus poderia virar simplesmente para Ezequiel e dizer: profetiza, assim como ele fez com Adão, quando formou Adão e Eva. Ele simplesmente sopra o fôlego de vida em Adão e Eva, e Adão ressuscita, remerge, ressuscita não, melhor dizendo, ele é criado, né? Ele nasce. Então, para restituir, para restaurar esse povo, se Deus quisesse, Ele não precisava dar esses detalhes. Então, se Ele está dando os detalhes de como seria essa restauração, é porque eu entendo que é o processo que o povo de Israel ainda passaria. Lembra que eu estava dizendo para vocês que após 2 anos, após Jerusalém ser cercada, um homem foge. Então tinha pouco tempo, a profecia de Jeremias não tinha se cumprido ainda. Não tinha. O povo ainda passaria 70 anos no deserto. E olha o processo. Qual era o processo, pastor? O processo era: porém tendões em vocês. Um dos processos. Qual era o outro processo, pastor? Farei aparecer carne. Olha, carne sobre vocês. Os cobrirei com pele. Porém o Espírito em vocês, e vocês viverão. Então qual que é o processo que você está? Você está no processo do tendão, da carne, da pele ou do Espírito? Ou você ainda se encontra seco? Você ainda está seco, está osso seco? Talvez eu esteja falando para alguns que são ossos secos, que não conhecem Jesus. Então escuta, tem uma palavra para o seu coração nesta manhã. O Espírito de vida será soprado sobre você, e aonde há sequidão, aonde só há ossos, oh, aleluia! Aonde há ossos vai aparecer tendões, carne, pele, e virá o Espírito de Deus. Aleluia, e a vida adentrará em você, e você viverá tempos poderosos em Deus, e você vai dizer para mim, para tantas pessoas: pastor, hoje eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor quer ressuscitar novas pessoas. Por isso que eu não temo, irmãos, eu não temo amanhã, porque o meu coração, a minha vida e a minha família está nas mãos do Senhor. Eu entendo sempre um texto que durante anos eu li, que é o livro de Jó. Durante anos, por causa das minhas dificuldades, eu li, eu estudei e queria entender os motivos que Deus permitia acontecer tal coisa com Jó. E durante anos eu entendi, aleluia,
que não há nada que eu faça para ter mais o amor de Deus, que tudo que eu faço para Ele não é uma troca. Eu não oro por troca, eu não me consagro por troca, eu não jejuo por troca, eu não adoro Ele por troca, eu não vou à igreja por troca, eu não me consagro por troca, eu não tenho uma vivência boa com a minha família por troca, porque eu quero agradá-lo. Isso não é troca, e o que Ele enviar para mim, o que Ele fizer comigo é o suficiente, porque Jesus já nos deu todas as coisas. No Filho de Deus, você e eu alcançamos todas as coisas. Oh, Espírito Santo. Então deixe de desespero. Você tem todas as coisas. Você tem. Eu quero profetizar, eu quero ser um Ezequiel na sua vida agora, para te trazer de esperança e dizer: você tem todas as coisas. E talvez só a minha palavra é pouco, irmãos, mas calma aí que tem algo de Deus. Você quer Bíblia? Você quer Bíblia? Porque às vezes, talvez alguns teólogos podem estar me assistindo, pastor Antônio. Então eu quero partilhar a Bíblia com vocês também, mas calma aí. Antes de tudo isso, em primeiro lugar, você não pode agir de acordo com a sua visão. Você vê, e aí você crê. Diga comigo: eu vejo e creio que Deus pode fazer todas as coisas. Eu vejo e creio. Você precisa agir de acordo com a palavra liberada. O que Deus liberou para você nesses dias? O que o céu tem te falado? Aleluia. A igreja precisa entender de uma vez por todas o poder que nós temos nas nossas mãos, a comunicação com Deus, o direcionamento de Deus, a palavra de Deus, a compreensão dos anos, a compreensão das épocas. Nós temos isso. Nós temos algo que o mundo não tem, que o sistema não tem, que muitos teólogos não têm. Nós, a igreja, porque a palavra de Deus não diz que entregou aos teólogos, aos estudiosos, não, ela diz que entregou à igreja o pleno poder e o pleno conhecimento. Então eu quero compartilhar com vocês algum texto para acrescentar a sua fé, para você ver que o seu Deus não é pequenininho não. Jesus é grande, Ele é um Deus poderoso, e que nós falamos sobre esse alicerce. Eu creio não sobre uma religião, eu creio não sobre alguma coisa que me apresentaram, mas eu creio num Deus ressurreto. Aleluia. Efésios capítulo 1, versículo 15, escuta, olha lá, lê comigo se você puder, acompanha no telão, eu vou ler aqui. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé de vocês, que vocês têm no Senhor Jesus, do amor que vocês demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês. O apóstolo Paulo falando isso aos irmãos de Éfeso, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê um espírito de sabedoria e de revelação. Olha aí, pastor Antônio, por que a igreja está perdida? Se a gente tem um espírito de sabedoria e de revelação. Qual é a palavra de sabedoria que Deus está te dando? Qual é a palavra de revelação que Deus está te dando? Palavra do apóstolo Paulo, Efésios capítulo 1, versículo 17. No pleno conhecimento dele, oro também para que os olhos de vocês sejam iluminados. O que você está vendo? Só escuridão? Só morte? Só treva? Está errado, querido. Olha aqui, ó. Oro também para que os olhos de vocês sejam iluminados. Enxergue vida, enxergue luz, veja a luz, veja a clareza, veja a movimentação de Deus. Quando todo mundo está vendo a destruição, você está vendo Deus cuidar, Deus te acompanhar, Deus fazer com você de uma forma espetacular, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais,
muito acima de todo governo e autoridade. Ei, você está entendendo por que eu falo para você escutar o céu? Você está entendendo, pastor Antônio? Sabe por que nós precisamos entender, escutar o céu? Porque todo governo e autoridade está lá com ele. Não tem presidente, não tem governo, não tem rei maior do que Jesus. Poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar. Quem que vai socorrer você? Hein? Não apenas nesta era. Olha o que Paulo diz, fantástico. Olha que algo revelador. Ele é autoridade não apenas nessa era. Paulo está dizendo há mais de 2000 anos atrás. Nós estamos em 2020, então pode dizer há mais de 2000 anos. Não apenas nessa era. Não apenas nessa era. Deixa eu achar aqui que eu perdi a visão. Não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Isso quer dizer hoje. Deus tem, pastor Antônio, todo o poder e autoridade amanhã. E no outro dia também. E no outro dia, porque é aquela que há de vir. Naquela que há de vir, Deus tem autoridade. Jesus tem autoridade sobre o seu futuro e o meu futuro. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Olha só, pastor Antônio, olha que bênção. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, dos pés de Jesus, e designou como cabeça de todas as coisas para alguém. Ele fez isso por alguém, para mim, para você, para a igreja. Por isso que é um questionamento: em quem que você tem buscado? O que você tem visto? Quem você tem ouvido? Colossenses 2:6 vai dizer: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, continuem a viver nele. Em quem que você está vivendo? Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Sabe os tempos de hoje, para que é? Agradeça. Agradeça que você tem uma casa para você estar incluso. Agradeça que você tem um teto para voltar para casa, você que está trabalhando. Agradeça, porque cadê os moradores de rua, pastor Antônio? Que não tem a higiene adequada. A gente não escuta a mídia falar sobre eles. A gente não escuta dizer: olha, moradores de rua foram resgatados por tal pessoas, por tal entidade, por tal empresa, estão cuidando deles, porque eles sim precisam de ajuda. A gente vê desculpa, se você não concordar, amém, mas eu sou livre. Nós estamos vendo muitos povos preocupados consigo mesmo. Eu não vou citar nome aqui, mas nós como igreja precisamos entender quem que nós estamos ouvindo. O Senhor está se preocupando com a terra. O Senhor está se preocupando com a terra, pastor Antônio. Esse dia uma pessoa veio me questionar e veio dizer: pastor, se Deus é tanto amor assim, por que é que as pessoas estão morrendo? Esse número de mortes pelo Covid. E automaticamente Deus falou comigo algo poderoso. Deus simplesmente falou, e eu falei para ela. Eu disse: sabe qual que é a principal questão? É que hoje, escute, hoje eu e você estamos vendo, pastor Antônio, os números de morte. Mas todos os dias Deus acompanha o número de mortos em todas as nações. E sabe qual que era a morte dessas pessoas para o pastor Antônio? Não era por um vírus, era por causa do frio. Como nós estamos falando da campanha do agasalho, era por causa do frio. Não tinha roupa, não tinha cobertor. E o que você estava fazendo? Indo trabalhar, voltando para sua casa, vivendo a sua vida. E as pessoas morrendo, e ninguém se incomodava, ou poucos se incomodavam. Outros que morrem de fome. De o que nós estamos fazendo?
vivendo, trabalhando, guardando, guardando. O que você faz no lugar de Deus, vendo milhões e milhões de pessoas morrendo? Você acha que isso está assustando Deus? Não coloque nas mãos de Deus o que foi consequência humana. Não coloque. Vamos dar sequência, amém? Aleluia! Enraizados e edificados nele, Colossenses 2:7, firmados na fé, como foram ensinados, transformados de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém o escravize com filosofias, a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Sabe o seu desespero? É porque as redes de televisões, as emissoras de televisões têm falado de destruição. Eu quero te perguntar nesta noite: você está aproveitando este momento para orar ao Senhor? Porque talvez antigamente você falava que não tinha tempo. Você está aproveitando para ler a palavra que você nunca leu. Talvez você tenha 20 anos, 15 anos, 30 anos de evangelho e nunca conseguiu ler a palavra, a Bíblia inteira. Você está aproveitando para ser edificado por esta palavra e entender as promessas que Ele tem. Aí, pastor, deixa de ficar bitolado. É porque eu estou ouvindo os céus. Se você quer ouvir a terra, então se refugie com os propósitos da terra. A pastora Cláudia estava ministrando semana passada, e ela disse claramente que aquilo que é o seu ídolo, você se parecerá com ele, você será como ele. Então, se você está assistindo televisão, você vai ser aquilo que você está assistindo, porque é o que está roubando o seu tempo. Você vai se parecer com aquilo que está roubando o seu tempo. Aí, pastor, não pode assistir televisão mais? Pode, desde que você priorize a palavra e o seu tempo a sós com ele. Aí você pode assistir o que você quiser, dentro das ações do Espírito Santo, não dando libertinagem à carne. Então, Paulo está dizendo que ninguém se escravize pela filosofia. Qual é a filosofia que você tem vivido? Pastor, eu sou crente. É crente mesmo? Eu não estou aqui para te levantar acusação, não, irmãos, não. Eu quero trazer clareza ao seu coração, porque ainda há tempo. Diga comigo: há tempo. Há tempo de mudar, há tempo de sair dessas filosofias vãs e correr para as coisas santas e plenas do Senhor. Há tempo. Aleluia. Tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. 9. Pois em Cristo habita corporalmente. Eita, quase falei línguas estranhas agora. Aleluia. Toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade. Aí, ó, sabe quem é o seu Jesus? Todo poder e autoridade, Ele é. Vocês receberão a plenitude. De quem que é todo poder e autoridade? Eu sei que você me respondeu aí: Jesus, porque eu sei que vocês estão me correspondendo, amém? Eu estou sentindo daqui. Vocês estão me correspondendo. Quando eu perguntar de quem é todo poder e autoridade, vocês dizem Jesus, tá? Vamos lá. Quem é todo poder e autoridade? Aleluia! Não é apenas de quem tem, escuta. Não é apenas de quem tem. Jesus não tem todo o poder. Ele é todo o poder e toda a autoridade. Ele é a essência do poder e autoridade. Ele é. Então, por que do seu desespero? Por que de tanto medo? Por que tanto medo? Eu sei por quê. Você está sendo escravizado por essas filosofias, está sendo enganado por este mundo. Você está ouvindo muito mundo e esquecendo de ouvir o céu.
Você não pode viver dessa forma. Não, 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 não. Vamos ler mais 2 textos para acrescentar a sua fé. Efésios capítulo 2, versículo 6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Aonde você está? Você está lá, ó. Nós estamos lá, sentados nos lugares celestiais em Cristo. Eu estou lá, para mostrar nas eras que hão de vir. Presta atenção no nome de Jesus. Você está lá sentado nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza, de sua graça, e demonstrada em sua bondade para conosco. As pessoas vão te perguntar: como é que você está? Você fala: estou bem. Mas estou bem. Mas o que está acontecendo? Estou bem, cara. Jesus tem cuidado de mim. Oh Deus, aleluia. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Ouça o seu filho clamando a ti. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, Jesus. Ouça o seu filho clamando a ti. Ele está cuidando de você, amém? Aleluia. Para mostrar nas eras que há de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Você lá nas regiões celestiais, você está cuidado, amparado, Antônio, pelo Senhor. Colossenses 3:1, vamos lá, vamos correr. Portanto, já que vocês ressuscitaram, irmãos, os 4 textos dizem isso, porque os 4 textos estão dizendo que você não é a mesma pessoa, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é alguém salvo, lavado no sangue do Cordeiro. Você está, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, aonde Cristo está sentado, à direita de Deus. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O que está acontecendo? Eu sei lá. Eu sei que estão falando aí da pandemia, eu sei, né? Amém, vamos lá. O que Deus está falando? É porque eu estou conectado em outra fiação, pastor Antônio. Eu dou uma olhadinha lá, mas rapidamente eu volto, porque é um prazer de estar na presença de Deus. Não foi o salmista Davi que diz: vale mais um dia na tua presença do que 1000 em outros lugares. Pois vocês morreram. Você está morto? E agora a sua vida está escondida em Cristo com Deus. Por que você está desesperado? Aleluia! Está aí o grande problema do seu medo e do seu desespero. Você não se encontra em Cristo. Você até aceitou, mas você esqueceu de subir nas regiões celestiais com Ele. Você esqueceu de se esconder em Deus. Você esqueceu. Onde você está? Eu quero te ajudar nesta manhã. Onde estão os seus pensamentos? Você precisa estar com Cristo nas regiões celestiais. Seus pensamentos precisam estar sempre lá, sempre com Deus. Aleluia. Ezequiel só pôde receber, irmãos, revelação de Deus, porque ele estava dando ouvido aos céus do que o mundo da sua época. Ele não estava dando ouvido àquilo que estava acontecendo com o povo de Israel, com o povo de Judá. Ele estava ouvindo, o céu.
Todo mundo está com medo, vai ou não vai? Vai destruir Jerusalém, mas não vai. E Ezequiel ali, ó, Deus está falando que vai restaurar. Ei, vocês estão vendo destruição e Deus está falando de restauração, 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 restauração. Escute, eu recebi de Deus uma revelação poderosa quando estava preparando essa ministração, finalizando ela, e eu quero compartilhar com você ainda. Nessa ministração eu consigo enxergar, nessa ministração que eu fiz, leia, anote os textos, reveja 1, 2, 3 vezes esse vídeo, essa gravação ao vivo, reveja lá, vai ficar lá no YouTube, vai ficar lá, então reveja, anote os textos e vai entender aquilo que Deus quer falar com você. Nós vemos nessa ministração três tempos da movimentação do ministério. E eu já quero alertar, talvez os teólogos não vão concordar, porque a Bíblia vai nos citar 5 ministérios, e eu estou acrescentando um hoje. Apóstolo de Cristo Jesus, apóstolo da igreja de Cristo, homem de Deus, estou acrescentando mais um hoje, amém? Então vamos lá, nós vamos ver a movimentação do ministério profético. O ministério profético é o ministério da revelação, a revelação de Deus para com o homem. Deus falava do que ia acontecer, Deus falava do que estava acontecendo, Deus se revelou a muitos homens, mas toda a nação era regida, era guiada por um profeta, e claro que tinha vários profetas, melhor dizendo, tinha vários profetas. Então Deus escolhia homens para se revelar. Nós vamos ver nessa ministração, falando do apóstolo Paulo, nós vamos falar do ministério apostólico, e que não é o ministério do apóstolo, é o ministério apostólico. Fala de Paulo, de Pedro, de João, de todos os apóstolos. E esse ministério apostólico, ele não é apenas o ministério da revelação, porque Paulo continua tendo revelação, pastor Antônio. A gente vê João com revelações poderosas, a gente vê Pedro com revelações poderosas, a gente vê Estevão com revelação poderosa, sendo apenas um diácono, sendo um diácono. A gente vê uma revelação, mas o ministério apostólico também é o ministério do envio, é um ministério que recebe a revelação, mas envia, dizendo que você também pode, dizendo que você é o homem de Deus, que você é a mulher de Deus, é a pessoa que Deus escolheu, você não é outro não, é você, aleluia. E eu quero acrescentar o sexto ministério, o terceiro ministério aqui. E qual que é, pastor, o terceiro ministério? O terceiro ministério é o ministério do sacerdócio real, onde diz que não há mais um sacerdote, há um sumo sacerdote, que é Jesus. Mas aqui na terra há o ministério do sacerdócio real. Todos nós somos sacerdote. Onde se levanta uma necessidade, ali se levanta um sacerdócio. Qual que é a necessidade na sua casa? Você é o sacerdócio. Você é o sacerdote de lá. Ei, mulher, levantou a necessidade aí, você é a sacerdotisa daí. Se levante como alguém que escuta o céu. E isso não é abobrinha não, está lá, Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Agora eu sempre pergunto, né? O que você tem anunciado se você é sacerdócio real? Você tem falado só o que você assiste? Eu estou carente, irmãos, eu estou carente, pastor Antônio, de ouvir as pessoas me ligar em casa ou no WhatsApp e falar: pastor, eu estava orando e eu recebi uma mensagem de Deus. Estou carente disso, porque na verdade as pessoas nos procuram, não é assim? Pastor, e aí, como é que a gente está? Pastor, o que a gente vai fazer? Nada. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor e pedir misericórdia ao nosso país, pedir misericórdia por aqueles que não conhecem a Jesus. Vamos fazer isso. Então diga aí a alguém do seu lado. Quem está do seu lado é seu esposo, é o seu filho.
Diga para ele em nome de Jesus: você pode. Diga aí: você pode, Bruno. Você pode, você pode, você pode, você pode, você pode. Você fala: pastor, eu estou sozinho. Então escuta, põe a mão no seu coração aí. Põe a mão no seu coração e diga assim: eu posso, Senhor. Porque eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu sou sacerdócio real. Aleluia. Então dê ouvido aos céus. Se você é sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, dê ouvido aos céus. Receba a visão de Deus, receba a direção dos céus. E veja, escute o que o céu está dizendo. Profetiza. O céu falou. O que o céu falou, irmão? Pastor, o que o céu falou? Oh, Jesus, tu és bom. O que o céu falou, então profetiza, porque Ezequiel começa a profetizar aquilo que ele havia ouvido de Deus, aquilo que Deus havia falado a ele. Então profetiza, 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 profetiza aos quatro cantos da terra, aos quatro cantos da sua casa. Profetiza para os seus familiares que estão, sabe, exilados talvez lá e não pode ter comunicação. Você estava tentando ganhar ele para Jesus às vezes, Antônio. Talvez a gente estava tentando ganhar pessoas para Jesus, e aí veio nessa pandemia aí, acabou com todo o processo. Continua, profetiza. Acalma o coração dessa pessoa que está talvez desesperada, angustiada, que você estava acompanhando. Profetiza no coração dela, diz: calma aí, filho, aguarda, você vai ser uma pessoa poderosa em Deus. Se preocupa não. Você está com medo da volta de Jesus? Eu estou celebrando, pastor Antônio, eu estou celebrando. A Bíblia vai dizer que o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Profetize, profetize, porque os céus estão abertos